Hoje eu estou aqui nas Filipinas para te contar um mistério da cardiologia. Foram em locais como esses, em vilarejos como esses, que surgiram histórias no passado de jovens homens que dormiam, deitavam para dormir e não mais acordavam. Aqui chamava Bangungut, na Tailândia Lai Thai, no Japão Pokuri. Apesar de nomes diferentes, o fenômeno sempre foi o mesmo. Era muito mais comum no sexo masculino, a ponto de os homens se vestirem de mulher para tentar enganar a morte. E os médicos estavam completamente perdidos, as autópsias mostravam corações perfeitos, mas mesmo assim ele simplesmente parava de bater no meio da noite, até que em 1986 na Europa, dois irmãos cardiologistas se depararam com um caso muito intrigante. Uma criança de apenas 3 anos já tinha sofrido múltiplas paradas cardíacas, tinha sobrevivido, e meses antes tinha perdido a sua irmã, de 2 anos, com uma morte súbita durante o sono. Os irmãos Pedro Brugada e Joseph Brugada perceberam algo diferente, né? Até então ninguém tinha percebido, era um padrão sutil no exame eletrocardiograma, era um desenho diferente em V1 e V2, que parecia uma barbatana de tubarão. Eles entenderam que esse problema não estava ligado ao músculo do coração, como mostrava a autópsia, ele era um problema mais elétrico, um problema na parte elétrica do coração. E aí, depois de um tempo, o terceiro irmão desses dois se juntou à investigação e conseguiu demonstrar uma alteração genética, uma falha genética ligada a isso, que estava relacionada a canais microscópicos de sódio das células cardíacas. E, de repente, o mistério foi resolvido, né? A morte súbita noturna, descrita há décadas aí na Ásia, e aquele padrão estranho do eletrocardiograma era, na verdade, a mesma doença, agora a síndrome de Brugada. Uma doença silenciosa que em determinados momentos, como durante o sono ou em episódios de febre, aumenta muito o risco de arritmia cardíaca fatal. Mas existe uma forma de descobrir, antes da tragédia, um exame simples, barato, que todo mundo tem acesso. Assim como os irmãos Brugada, o eletrocardiograma traz aí uma pista, para a maioria dos casos, para o início de uma investigação e confirmação. E se você tem história de morte súbita na família, claro, você não deve ignorar, procure seu cardiologista, porque esse papelzinho do eletrocardiograma pode salvar a sua vida.